Boa tarde, pessoal. Eu sou Irene Bazeto, consultora trabalhista e previdenciária da Meira Fernandes. Estamos aqui para tratar de um assunto bastante importante, né, tão esperado aí pelas instituições, que é a publicação da lei, né, que permite o retorno das empregadas gestantes ao trabalho presencial, ok? É um prazer estar aqui com vocês e vamos, à medida do possível, esclarecer todas as dúvidas de vocês. Obrigada. Pessoal, é o seguinte, a nova lei, ela não trouxe novidades, não é uma lei nova, tá? Ela veio alterar a lei anterior, que é a 14.151, lá de 2021. Ela alterou o artigo 1º, tá, daquela lei. Então, hoje é a lei 14.311, que alterou o artigo 1º, né, da lei 14.151, que já estava em vigor, justamente para disciplinar como vai ficar esse afastamento da empregada gestante das atividades presenciais, tá? Então, veja bem, da mesma forma que anteriormente, a quem se aplica, né, essa decisão, né, de afastamento das gestantes? A todas as empregadas gestantes, tá? Quando eu falo empregada gestante, eu estou falando aquelas com um vínculo CLT. Portanto, não se aplica às pessoas jurídicas, às empregadas, né, empregadas não, às prestadoras de serviço pessoa jurídica, contribuintes individuais autônomos, estagiárias, né? Então, se aplica às empregadas no regime CLT, inclusive as domésticas, tá? É permitido ainda, né, permanecer no trabalho à distância? Sim, ainda é permitido, né, a manutenção das gestantes, se for do interesse do empregador, né, mantê-las, né, no trabalho à distância, tá? De que forma? Trabalho remoto, no trabalho, né, em casa, via online, né? Tem várias maneiras, né, de prestar o trabalho à distância. Tá? Da mesma forma que você já tem mantido nesse momento, tá? Nada precisa ser alterado se esse for o interesse do empregador, ok? Tá, o empregador quer aplicar a legislação e quer que a empregada gestante retorne ao trabalho presencial. Então, nós temos que observar aí o cumprimento de algumas exigências legais, tá? Somente será permitido o retorno em 3 situações básicas, tá? Que é o encerramento do estado de emergência de saúde pública, que isso ainda não ocorreu, nós estamos nesse estado de emergência. Então, estando nesse estado de emergência, me restam 2 outras opções. Se a gestante tiver completado o esquema vacinal, se ela estiver com a vacinação completa, tá? E o que é vacinação completa? Atualmente é considerado quando ela toma a primeira e a segunda doses de qualquer tipo de vacina, de qualquer marca, de qualquer fabricante. Ou a dose única que nós conhecemos aí, que é a da Janssen. O empregador pode exigir a apresentação do comprovante de vacina? Pode. A gente tem aí diversas discussões anteriores, né, para diversas finalidades, que era proibido, né, solicitar a comprovação de vacina. Neste caso, a única forma que nós temos de cumprir a legislação é solicitando a apresentação do comprovante de vacina. Tira a cópia e guarda no prontuário. Se você tiver uma fiscalização, você tem como apresentar, tá? Juntamente com uma convocação que mais no final a gente vai explicar como funciona. Grampeia, deixa junto no prontuário, está comprovada a situação regular, tá? Temos uma outra situação. A gestante não está vacinada. Como é que eu faço, tá? Então, você vai solicitar que ela assine um termo de responsabilidade. Olha como chama, gente. Estamos na tela. Assine um termo de responsabilidade e de livre consentimento para exercício do trabalho presencial. Ela vai se comprometer a cumprir todas as medidas preventivas, protetivas adotadas pelo empregador. Então, imagina que hoje, né, na situação atual, o empregador implementou várias medidas para evitar o contágio, né? No caso de escola, entre as crianças, entre os trabalhadores. Uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, né? E outras. Cada empresa, né, aderiu aí a alguma medida protetiva diferenciada. As básicas são essas, tá? Mas todas as medidas protetivas, né, implementadas, ela está assinando esse termo de responsabilidade por ela não ter tomado a vacina, portanto, quando ela retorna ao trabalho presencial, ela está sujeita a ser contaminada ou contaminar alguém. Então, para que isso seja evitado, ela tem que se comprometer, né, a aderir às medidas protetivas, ok? O empregador não pode obrigar a gestante a assinar o termo de responsabilidade, porém, sem ele, ela não pode retornar.
Como é que eu faço? Então, ela tem que ficar em casa, ela não pode retornar se ela não assinar, não pode obrigar, ela vai continuar em casa, o empregador vai continuar pagando o seu salário normalmente. Aí vem uma série de questionamentos. Ah, mas eu não acho justo. Mas a lei me garante, ela tem que voltar, mas você não pode obrigar. Então, gente, nós não podemos, neste momento, entrar nesta seara de discussão. São muitas variantes aí, no caso, então a gente recomenda que vocês entrem em contato com a assessoria jurídica de vocês, ou, se for o caso, né, entre em contato com as equipes de folha de pagamento da Meira Fernandes, comigo, com Solange, e a gente vai tratar individualmente caso a caso, tá? Mas, de modo geral, é assim que funciona, ok? Temos uma outra opção, tá? Eu não tenho, eu sou, por exemplo, eu sou auxiliar de departamento pessoal, tá? Não tenho como desempenhar a minha função em casa. Esse é um dos exemplos, tá? Eu não tenho como desempenhar a minha função em casa, né? No teletrabalho, trabalho remoto, qualquer termo que vocês queiram utilizar. Tá bom, mas a Irene está grávida, pode retornar, mas eu não posso exercer a função de auxiliar de departamento pessoal. Tá bom, a Irene vai exercer a função de auxiliar de departamento financeiro. Eu conheço a função, não conheço toda, posso, né, conheço parcialmente, consigo desempenhar alguma coisa. Então, Irene, nesse período da gestação, você vai desempenhar a função de auxiliar financeiro, por exemplo. Ok? Tá? Eu vou respeitar, tá, o estado gravídico, né, da Irene, tá? Porque uma grávida, ela não pode fazer uma faxina, né? Ela não pode pegar peso, sabe, coisas assim, né? Ela não pode estar sujeita a algum tipo de, né, de situação que gere risco para ela. Então, respeitando o estado de gravidez da grávida, tá? Atribua uma função que ela possa desenvolver em casa. Não precisa ser a dela, tá? Só que quando ela encerrar o estado de gravidez, der à luz e retornar, está garantida a função anterior. Ela pode retornar, nesse exemplo que nós usamos, a função de auxiliar de departamento pessoal da Irene. O mesmo se aplica a um professor, tá? Mas como é que eu vou falar com o professor exercer? Eu não quero mais, não temos mais aula à distância, online, não temos mais. Como é que eu vou fazer para ele desempenhar a função dele em casa, né? À distância, tá? Tem outras atividades que nós podemos atribuir a um professor. Ele não pode dar aula, mas ele pode fazer outras atividades relacionadas à área pedagógica. Vai corrigir, professor de português, vai corrigir redação, caderno de aluno, professor de matemática pode elaborar uma prova, pode corrigir prova, e outras, né, outros projetos que eles podem estar desempenhando aí para vocês, para aplicação, né, para os alunos, né? Vocês têm condições, né, de elaborar algum trabalho que ele possa desempenhar aí em atividade remota, ok? Neste caso, tá? Sempre que a gestante ficar em casa, ou ela estiver, né, na situação de adequação de função, como nós falamos agora, ou se ela não estiver apta para o retorno por algum impedimento legal, gente, tá? Os impedimentos legais são aqueles que a gente estava falando. Ou ela não tem o esquema vacinal completo, né? Ou ela não optou pelo esquema vacinal, né? Ela se recusou, né, a adesão da imunização, tá? Por motivos pessoais, ela vai se manter em casa e vai ter garantida a remuneração dela, tá? Quando a gente está falando, né, que ela não pode retornar por algum impedimento legal, são esses dois itens que nós já falamos lá atrás, ou também tem uma terceira opção, tá? A gestante por recomendação médica, tá? E aí não se questiona, recomendação médica, ela está impedida de retornar ao trabalho presencial. Né? Tem vários motivos aí. Mesmo numa situação normal, que não é de pandemia, muitas vezes a gestante se mantém afastada, uma gravidez de risco, tem N situações que ela pode ficar afastada. Então, nessa situação, ela se mantém afastada e recebe o salário, a remuneração integral, ok? Um assunto importante, um tópico muito importante, né, que abrange aí, atinge, né, a todas as instituições de ensino, é a questão do retorno da professora, tá, do ensino regular, tá? Uma professora grávida pode retornar ao trabalho, tá? De acordo com a nova legislação, né, com a 14.311, que alterou o anterior, todos podem voltar. Mas aí alguém lembra, não, mas tinha uma liminar do Simpro que impedia o retorno das gestantes. Gente, a liminar, ela está ativa, tá? De acordo com o dissídio coletivo, mantém-se o afastamento da professora gestante, tá?
por recomendação médica. Então, isso já existia. As professoras já estavam liberadas para o retorno presencial desde que estivesse já com o esquema vacinal completo. Completou o esquema vacinal, depois de 14 dias elas poderiam retornar, ok? Então, nesse momento, tá de acordo, né? Tanto a liminar, a liminar está de acordo com a nova legislação. Ou seja, todos os professores, as professoras podem retornar desde que, né, tenham um esquema vacinal completo, ok? Exceto se por recomendação médica, ok? É isso. Essa é a legislação. Vamos para a próxima tela, onde a gente preparou aqui para vocês um modelo. A gente falou que você pode convocar para o trabalho, né, a professora, desde que ela atenda algumas exigências. Eu posso telefonar para ela falando que amanhã ela retorna ao trabalho? Gente, a gente recomenda que você não faça dessa forma, que você faça uma convocação escrita. De que forma? Através de WhatsApp, através de e-mail, através de um telegrama, tá? E fale, olha, tal dia, deu uns 2 dias de prazo, olha, manda hoje, fala assim, o e-mail hoje, dizendo que a partir da data X ela está convocada, ó, veja o modelo, tá? Ela está convocada para retornar ao trabalho presencial. E aí, você recomenda que ela apresente, tá? Ou a comprovação do esquema vacinal, caso contrário, ela tem que assinar o termo de responsabilidade conforme nós falamos. Tá? Se ela fizer isso, ela pode retornar. Então, você recomenda, ó, no primeiro dia de retorno, você já venha ou com a sua comprovação de vacinação, ou já venha com o termo de responsabilidade pronto de próprio punho. O que nós estamos colocando aqui para vocês, tá? É um modelo, tá? Para que ela transcreva, né? E transcrevendo, ela não pode alegar que ela não tomou conhecimento das normas, tá? Porque ela pode dizer, se você der escrito para ela, datilografado, impresso dessa forma, só para ela assinar, ah, mas eu nem li. Né? Nem sabia o que tinha ali. Não, peça para ela transcrever, ou seja, ela está ciente do que ela está escrevendo e ela assina, ok? Tá? Esse é o modelo, né, do termo de responsabilidade de recusa da vacinação. Aqui a gente tem toda aquela situação que nós já prevíamos, tá? Então ela tem que declarar que ela está ciente, que ela não é optante pelo esquema vacinal e que ela está ciente das consequências dessa opção dela e se comprometendo a cumprir todas as medidas protetivas adotadas pelo empregador, ok? Obrigada pela atenção, espero ter atendido, né, todas as dúvidas de vocês. Em caso de manter alguma outra dúvida, alguma situação muito específica, tá? Entre em contato com a Meira Fernandes, com as equipes de folha de pagamento, com a Irene Solange, ou até mesmo com a Celso Carlos Fernandes, empresa parceira da Meira Fernandes. Estamos todos aptos a atendê-los da melhor forma possível. Muito obrigada, pelo mais.